O sol iluminava com tons dourados as torres de Paris, refletindo-se nas águas tranquilas do Sena, enquanto os sinos de Notre-Dame marcavam o passo solene de um novo dia. Era o século XIII, tempo de cavaleiros e cruzadas, de reinos poderosos e de povos que suspiravam por paz e justiça. No coração da França, entre os muros de pedra do Palácio Real, um menino de olhar puro e rosto sereno estava destinado a reinar não apenas com a coroa de ouro, mas também com a coroa invisível da santidade. Luís, filho do rei Luís VIII e da rainha Branca de Castela, cresceu cercado de grandeza e responsabilidade. Desde os primeiros anos, sua mãe repetia-lhe com voz firme e cheia de fé: "Lembra-te, meu filho, que prefiro ver-te morto a ver-te cometer um só pecado mortal." A criança, ainda com a inocência da infância, respondia com um brilho nos olhos que revelava sua determinação: "Mãe, prometo que sempre vou querer agradar a Deus antes que aos homens." A corte francesa, lugar de banquetes, disputas políticas e do ressoar das espadas, foi também o cenário onde Luís aprendeu a disciplina do espírito. Enquanto outros príncipes da Europa se formavam na ambição e na guerra, ele era instruído na justiça, na caridade e no amor pelos pobres. Branca de Castela, mulher de fé inabalável, não apenas lhe ensinou as artes do governo, mas plantou em seu coração a convicção de que um rei devia ser, antes de tudo, servidor de Cristo. Nos corredores do palácio, o jovem herdeiro ouvia os sussurros dos conselheiros, as vozes dos soldados e o clamor do povo que aguardava um soberano justo. Mas, em meio a tanto bulício, Luís encontrava seu refúgio na capela real. Ali, diante do crucifixo, seus lábios murmuravam orações simples: "Senhor Jesus, dá-me força para governar com retidão e faz com que minha coroa seja sempre reflexo da tua cruz." Assim, enquanto a história da Europa se escrevia com conquistas e tratados, nascia na França um monarca diferente. Não seria lembrado apenas como rei, mas como santo. Esta é a história de São Ludovico, Luís IX, o soberano que colocou a justiça acima do poder e a fé acima da glória terrena. Luís nasceu em 25 de abril do ano de 1214, na vila de Poissy, perto de Paris. O reino da França, ainda marcado pelas lutas feudais, depositava sua esperança naquele pequeno príncipe que trazia consigo a promessa de continuidade da dinastia dos Capetos. Tinha apenas 12 anos de idade quando a morte de seu pai, o rei Luís VIII, o deixou como herdeiro do trono. Jovem demais para governar, o peso da coroa recaiu sobre os ombros de sua mãe, a rainha Branca de Castela. Branca não era apenas uma regente forte e sagaz, mas também uma mãe profundamente piedosa. Consciente de que aquele menino deveria um dia governar milhões de almas, educou-o com um rigor que equilibrava ternura e firmeza. Desde muito cedo, incutiu nele que a verdadeira grandeza de um rei não estava na força das armas, mas na retidão de sua alma. Certa tarde, enquanto o jovem Luís estudava com seus mestres as leis do reino, Branca entrou na sala com passo firme. Seu olhar pousou sobre o filho, que levantou os olhos com respeito. "Meu filho", disse-lhe com voz grave, "Deus te colocou neste mundo para governar o seu povo. Mas escuta bem, eu preferiria ver-te morto a ver-te ofender a Nosso Senhor com um pecado mortal." Luís, com apenas 13 anos, sentiu o peso daquelas palavras como ferro em brasa, mas também como uma chama que incendiava seu coração. "Mãe", respondeu com voz firme, embora juvenil, "juro diante de Deus que jamais desejarei viver afastado dele. Minha coroa será para servi-lo e proteger seu povo." Os mestres presentes guardaram silêncio. Não era comum ver em um adolescente tanta convicção, mas em Luís brilhava algo maior que a ambição de reinar.
brilhava uma alma moldada pela graça. O jovem príncipe passava longas horas em oração na capela do palácio. Os cortesãos o observavam com admiração, pois enquanto outros rapazes de sua idade brincavam com armas ou corriam pelos jardins, ele permanecia de joelhos com as mãos postas e o olhar fixo no crucifixo. Frequentemente murmurava: Senhor Jesus, dá-me sabedoria para governar, justiça para julgar e humildade para obedecer-te. No dia 19 de novembro do ano de 1226, na majestosa Catedral de Reims, soavam as campanas enquanto o povo da França contemplava o jovem Luís receber a unção real. Aos 19 anos, ajoelhou-se diante do altar, enquanto o arcebispo ungia sua fronte com o óleo sagrado, sinal de que sua coroa não era apenas um poder terreno, mas um serviço divino. O incenso envolvia a nave com seu aroma celestial, e o brilho das velas iluminava seu rosto sereno. Os nobres, com suas armaduras polidas e capas de veludo, o observavam com expectativa. Alguns viam nele um rei inexperiente, outros, um jovem moldado pela firme educação de Branca de Castela. Mas quando Luís ergueu o olhar para o crucifixo, havia em seus olhos uma determinação que dissipava qualquer dúvida. Senhor, murmurou no íntimo de seu coração, foste tu quem me colocaste neste trono. Faze que eu reine com justiça e que jamais me esqueça de que o poder vem de ti. A partir daquele dia, a França conheceu um novo estilo de governo. Luís IX não se encerrava atrás dos muros do palácio. Saía a percorrer seus domínios, escutava as necessidades do povo e corrigia os abusos dos poderosos. Em Paris, muitas vezes era visto caminhando sem pompa, vestido com simplicidade, conversando com camponeses e mercadores. Um ancião, surpreendido ao encontrá-lo um dia nas ruas da cidade, inclinou-se apressado e disse: Majestade, como é que vos dignais a andar entre nós, simples lavradores? Luís sorriu com humildade. Porque um rei deve conhecer a dor de seu povo para poder governar com justiça. Como poderia fazê-lo se me encerrasse em salões de mármore e banquetes de ouro? As primeiras decisões de seu governo refletiram essa visão. Ordenou que juízes corruptos fossem substituídos, reduziu impostos injustos e estabeleceu tribunais reais onde os pobres podiam apresentar suas queixas sem medo de represálias. Nos jardins de Vincennes, sob a sombra de um grande carvalho, recebia pessoalmente aqueles que o procuravam em busca de justiça. Ali, sentado em um banco simples, escutava com paciência as súplicas de camponeses, viúvas e órfãos. Um dia, após ouvir um longo litígio, Luís voltou-se para seus conselheiros e disse: Prefiro que me acusem de ser demasiado compassivo do que de ter fechado meus ouvidos ao clamor do inocente. Nem todos aprovavam sua forma de governar. Alguns nobres murmuravam que aquele jovem rei mostrava indulgência em excesso. Mas suas palavras eram sempre firmes. O poder não é um privilégio, é um dever. Quem governa deve temer mais o juízo de Deus do que as murmurações dos homens. Assim, entre críticas e elogios, Luís IX começou a consolidar sua autoridade. Em sua juventude, já se vislumbrava a grandeza que o tornaria célebre. Um rei que entendia seu trono como serviço e sua coroa como um encargo sagrado a serviço de Cristo e da França. O reinado de Luís IX logo se transformou em um espelho de justiça. Não era raro vê-lo nos jardins de Vincennes, sentado sob um carvalho, escutando com paciência camponeses e nobres da mesma forma. Aquela imagem do rei recebendo seu povo tornou-se símbolo de um governo em que a lei não se escrevia com a espada, mas com a equidade. Numa manhã de verão, uma viúva humilde se apresentou diante dele. Vestia roupas gastas e sua voz tremia de angústia. Senhor, disse inclinando-se,
Meu vizinho tomou a pequena parcela que herdei de meu esposo. Procurei os juízes, mas todos me rejeitam porque não tenho com que pagar. Luiz escutou sem interrompê-la, com os olhos serenos e atentos. Após um breve silêncio, respondeu com voz firme: se a justiça se vende, já não é justiça, mas tirania. Não temas, mulher, tua causa será ouvida. Ordenou que os juízes reais investigassem o caso e, quando a injustiça foi comprovada, restituiu à viúva suas terras. Aquela mulher, com lágrimas nos olhos, tomou as mãos do rei e exclamou: que Deus vos abençoe, majestade, porque sois pai dos órfãos e defensor das viúvas. Luiz, com humildade, respondeu: não me abençoes a mim, mas ao Senhor que me deu este dever. Eu sou apenas o seu servo. Além da justiça, o rei era zeloso guardião da fé. Promulgou leis contra a blasfêmia, o perjúrio e os jogos desonestos, convencido de que o pecado corrompia tanto o indivíduo quanto o reino. Aqueles que o acusavam de severidade respondia com serenidade: não castigo o homem, mas o pecado que o escraviza. Prefiro corrigir o culpado a deixar que sua alma se perca. Luiz era também um pai para os pobres. Fundou hospitais, albergues e casas de acolhida. Muitas vezes, ao caminhar por Paris, parava para distribuir esmolas com as próprias mãos. Não se envergonhava de sentar-se à mesa com mendigos e leprosos, lavando suas feridas como se fossem membros de sua própria família. Certa vez, enquanto servia sopa a um enfermo, um de seus conselheiros lhe sussurrou ao ouvido: majestade, isto não é digno de um rei. Luiz o fitou e replicou: é mais digno servir ao que sofre do que cingir uma coroa de ouro. O verdadeiro rei imita a Cristo, que lavou os pés de seus discípulos. Seu exemplo comovia até os poderosos. Muitos cortesãos, ao vê-lo inclinar-se diante dos pobres, também começaram a praticar a caridade. Assim, sua vida era uma pregação silenciosa que transformava corações. Dessa forma, Luís IX conquistou não apenas o respeito de seu povo, mas também o seu amor. Não era visto como um monarca distante, mas como um pai próximo, firme na justiça e terno na misericórdia. A França, sob sua mão, conheceu um tempo de paz e prosperidade, governada não pelo medo, mas pela retidão de um rei que sabia que sua primeira coroa era a cruz de Cristo. Embora a majestade da coroa o colocasse no topo da Europa, Luís nunca esqueceu que era filho da Igreja e servo de Cristo. Todos os dias, antes de entrar nas salas de conselho, participava da missa, inclinando-se com humildade entre o povo simples. Seus joelhos se dobravam no chão frio da capela e seus lábios recitavam salmos com a mesma devoção que um monge em sua cela. Certa noite, após longas horas de governo, um cortesão o encontrou na capela real, ajoelhado diante do sacrário. A vela tremulava com a brisa e a figura do rei parecia a de um simples peregrino. Majestade, disse o cortesão com respeito, o povo vos admira por vossa grandeza. Mas eu vos pergunto, como encontrais forças para governar com tanto peso? Luís levantou o olhar, sereno e luminoso. As forças não são minhas, respondeu. Se Cristo não reinasse primeiro em meu coração, eu não poderia reinar sobre a França. Sua vida de oração refletia-se em obras concretas. Fundou hospitais e albergues em Paris, onde acolhia pobres, doentes e peregrinos. Em um deles, erguido junto à igreja de São Paulo, costumava servir ele mesmo a comida aos mendigos. Um dia, enquanto colocava sopa nos pratos, um nobre, escandalizado, murmurou: Senhor, os reis não deveriam inclinar-se diante de trapos. Luís o olhou com calma e respondeu: maior é servir a Cristo em seus pequenos do que sentar-se no trono mais alto da terra. Não apenas dava esmolas, mas buscava dar dignidade ao necessitado.
mandava construir casas para viúvas, sustentava com suas rendas estudantes pobres e visitava os leprosos, lavando suas feridas com as próprias mãos. Muitos, ao vê-lo inclinar-se sobre corpos deformados pela doença, não conseguiam conter o espanto. Mas ele sempre dizia o mesmo: quando toco suas chagas, é como se tocasse as chagas de Cristo. Até mesmo em seu palácio, impunha uma disciplina espiritual. Nos dias de jejum, a mesa real era simples: pão, água e algumas leguminosas. Seus filhos o olhavam com estranheza, e ele lhes dizia com doçura: não vos esqueçais de que somos filhos de um rei maior que eu. Servi-lo com sacrifício é a nossa maior honra. Assim, a oração e a caridade não eram para ele deveres isolados, mas o coração de sua vida. Luís IX vivia como se seu trono fosse um altar e seu povo uma grande família que devia cuidar. Nele, a majestade se transformava em serviço e a realeza em santidade. A França via em seu soberano não apenas um monarca, mas um testemunho vivo do Evangelho. O coração de Luís ardia com um desejo que não era de glória nem de conquistas, mas de servir a Deus na defesa dos lugares santos. No ano de 1248, após se recuperar de uma grave enfermidade que quase lhe tirou a vida, prometeu solenemente empreender a cruzada. Diante de sua família e dos grandes senhores do reino, declarou com voz firme: se Deus me devolveu a saúde, é para que eu dedique minhas forças à sua causa. Irei à Terra Santa libertar a cruz de Nosso Senhor das mãos dos infiéis. A multidão explodiu em vivas, e muitos cavaleiros ajoelharam-se jurando segui-lo. Mas Branca de Castela, sua mãe, falou-lhe em particular com tom grave: filho, não esqueças que tua primeira cruzada é governar com justiça o teu povo. Luís tomou suas mãos com ternura e respondeu: mãe, servir a Cristo em Jerusalém é também servir a França. Confia que meu dever de rei e de cruzado são um só no coração de Deus. A 7ª cruzada o levou ao Egito. As bandeiras com a flor de lis tremulavam sobre as naus que cruzavam o Mediterrâneo. Mas a glória da empresa transformou-se em dura provação. Após uma desastrosa batalha em Mansura, Luís foi feito prisioneiro pelos muçulmanos. Acorrentado, suportou a humilhação com calma, e quando um soldado o insultou, o rei ergueu o olhar e disse com serenidade: prefiro estas correntes à vergonha de ter faltado a minha palavra para com Deus. Finalmente liberto mediante o pagamento de um alto resgate, Luís não abandonou seu propósito. Permaneceu vários anos no Oriente, reconstruindo fortalezas e animando os cristãos da Terra Santa. Não buscava vingança, mas consolo e esperança para os seus. Anos mais tarde, movido pelo mesmo ardor, empreendeu a 8ª cruzada. Desta vez, suas naus chegaram a Tunis, mas a peste espalhou-se rapidamente no acampamento. O calor abrasador do verão tunisiano caía implacável sobre o acampamento dos cruzados. A peste, invisível e cruel, avançava entre as tendas como um inimigo silencioso, trazendo consigo o gemido dos enfermos e o odor da morte. Luís, o rei cruzado, também havia sido alcançado pela enfermidade. Seu corpo estava enfraquecido, mas seu espírito permanecia inquebrantável. Em sua tenda, coberta apenas por panos que deixavam passar o ardor do sol, o monarca jazia sobre um leito simples de palha. Ao seu lado, seus filhos e conselheiros o observavam com lágrimas contidas. O arcebispo de Sens lhe ofereceu os santos sacramentos, e Luís, com voz suave, mas cheia de fé, sussurrou: recebo, Senhor, o teu corpo e o teu sangue como alimento para esta última viagem. Após a comunhão, pediu que estendessem um pouco de cinza no chão em forma de cruz. Deitou-se sobre ela, mais como um penitente do que como um rei, e suas mãos trêmulas acariciaram o crucifixo que sempre levava consigo. Seus filhos se aproximaram e, tomando a mão de seu primogênito,
Filipe disse com voz fraca: Filho meu, ama a Deus de todo o teu coração, sê justo com teu povo, e nunca te esqueças de que a coroa é mais um peso do que uma honra. O jovem, profundamente comovido, inclinou a cabeça e respondeu: Pai, seguirei o vosso exemplo e servirei a Cristo em meu reino. Os que o rodeavam ouviram como o rei, mesmo em agonia, continuava a rezar os salmos. A cada versículo, sua voz se enfraquecia, mas a paz em seu semblante se tornava mais luminosa. Seus lábios murmuravam: Senhor, entro em tua casa. Buscarei teu rosto em Jerusalém. Jerusalém. O silêncio tomou conta da tenda. Na tarde de 25 de agosto de 1270, o rei da França entregou sua alma ao Criador, expirando com o nome da cidade santa nos lábios. Não morreu como um monarca rodeado de riquezas, mas como um peregrino que alcançava, enfim, a meta de sua fé. Todo o acampamento mergulhou em profundo luto. Cavaleiros e soldados choravam, não apenas pela perda do seu rei, mas pela certeza de terem sido testemunhas da morte de um santo. Seus restos foram trasladados solenemente para a França, onde o povo o recebeu entre orações e cânticos. Paris, a cidade que o havia visto crescer, o acolheu como a um pai que regressava ao lar. Assim, na humilde cinza de um acampamento cruzado, terminou a vida terrena de São Luís, o rei que preferiu a cruz à coroa e que entregou seu último suspiro ao Deus que guiara todos os seus passos. Após a morte do rei em Tunis, a notícia percorreu toda a Europa como um relâmpago. Não se falava de um monarca caído em campanha, mas de um santo que havia entregue sua vida com humildade e fé. Quando seus restos chegaram a Paris, multidões saíram às ruas. Homens, mulheres e crianças choravam, não por um soberano que partia, mas por um pai que deixava seu povo. O cortejo fúnebre avançava lentamente, acompanhado de salmos e cânticos, e muitos afirmavam sentir consolo apenas em sua presença. Os anos seguintes confirmaram o que a França já sabia. Luís havia vivido como um santo em meio ao trono. Seus conselheiros relatavam como se inclinara diante dos pobres, como servira aos enfermos e como governara sempre com a justiça de Cristo no coração. Logo se multiplicaram as histórias de milagres atribuídos à sua intercessão. Enfermos que se curavam ao tocar suas relíquias, viajantes protegidos em perigos, famílias reconciliadas após invocar seu nome. A memória de sua vida chegou a Roma. No ano de 1297, o Papa Bonifácio VIII o canonizou oficialmente como São Luís, proclamando-o modelo de reis cristãos e protetor da cristandade. A notícia foi recebida na França com júbilo. Nas catedrais cantaram-se hinos em sua honra e as crianças aprenderam a rezar. São Luís, Rei justo e santo, rogai por nós. Em Paris, um ancião que havia visto o rei sob o carvalho de Vincennes exclamou diante de seus netos: Eu o vi escutar o mais pobre como se fosse um príncipe. Não é de estranhar que agora o mundo inteiro o reconheça como santo. O legado de Luís IX não se limitou a milagres e orações. Ele deixou como herança um modelo de governo fundado na fé. Mostrou que um rei podia ser poderoso sem deixar de ser humilde, e que a justiça e a misericórdia podiam caminhar juntas com a política. Seu exemplo tornou-se referência para outros monarcas e luz para o povo cristão. Nos séculos seguintes, cavaleiros, reis e peregrinos invocaram sua proteção. A Sainte-Chapelle, construída por ele em Paris para guardar a coroa de espinhos de Cristo, converteu-se em símbolo de sua ardente devoção e em joia da espiritualidade medieval. Ali, entre vitrais que brilham como céus de cristal, recorda-se até hoje o rei que foi mais servo que senhor. Assim, São Luís, canonizado como rei e santo, ficou gravado na história como prova de que a santidade não é privilégio de claustros nem de desertos,
mas também de tronos, quando vividos como serviço a Deus. Sua voz, sua justiça e sua caridade ainda ressoam na memória da França e da Igreja como um eco que repete: o verdadeiro poder é servir a Cristo nos pobres e governar com o coração voltado para o céu. A memória de São Luís ficou gravada na história não apenas como a de um rei poderoso, mas como a de um homem que transformou seu trono em altar e sua coroa em cruz. Os séculos passaram, mas seu exemplo permaneceu vivo, nos palácios como modelo de reis cristãos, nos templos como protetor dos fiéis e nos corações como pai próximo que ensinou a governar servindo. Sua vida mostrou que a santidade não se encerra em mosteiros nem se esconde em eremitérios, mas pode florescer em meio ao ruído das armas e ao peso da política. Foi rei entre cavaleiros e povos, mas sobretudo foi discípulo de Cristo, que soube ajoelhar-se diante dos pobres e levantar-se com coragem diante das injustiças. Ainda hoje, aqueles que o recordam encontram nele a certeza de que a verdadeira grandeza não se mede por conquistas nem por riquezas, mas pela entrega total ao Evangelho. Sua voz parece sussurrar nos corredores da história: servir é reinar, e reinar é amar como Cristo amou. Assim, São Luís permanece como farol que ilumina o caminho daqueles que exercem autoridade, recordando-lhes que o poder é serviço e que a coroa mais gloriosa é a que se recebe no céu. São Luís, Rei justo e santo, rogai por nós.